referentes ao chamamento 149/2019, que se encontram junto à Central de Licitações do município. A defesa refere que na denúncia foram apresentados documentos sobre a inspeção especial 029.182-200/19-7, aos quais foram obtidos no site do Tribunal de Contas do Estado e que a solicitação em que a comissão obtenha a íntegra dos documentos. A defesa mantém sua posição que não existem irregularidades nesse processo. Para afirmar essa posição, junto a esse processo, cópias do processo administrativo, folhas 490, no qual diz restar comprovado que dito processo de inspeção especial não prosperou junto ao Tribunal de Contas do Estado. Sobre a falta de diálogo com os servidores do antigo Postão 24 Horas, a defesa anexa a gravação em mídia CD e DVD, referindo que o material gravado reporta a Assembleia dos Servidores do antigo Postão 24 Horas, também junta a ata de presença de servidores na Assembleia. A defesa observa que o servidor não tem direito adquirido de lotação, sendo que a troca de local de trabalho faz parte do poder discricionário do prefeito, não havendo determinação legal definida a consulta prévia do servidor para a mudança de lotação, e que, por fim, os servidores continuam trabalhando nos limites órgãos do município de Caxias do Sul. Quanto à ação impetrada pelo Sindicerv na 2ª Vara Civil Especializada em Fazenda Pública da comarca de Caxias do Sul, a qual alegava a falta de diálogo da Prefeitura em relação aos servidores do pronto atendimento de 24 horas, informa a defesa que, dito pleito judicial, recebeu sentença que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto à letra A, ao discriminatório parada livre. Argui a defesa que o denunciado Anel Antônio Guerra o comete novamente. Discriminação e preconceito ao repetir que a Prefeitura nega recomendações do Ministério Público e reitera a proibição da parada livre no centro de Caxias. Diz que a recomendação é um instrumento utilizado pelo Ministério Público em sua atuação extrajudicial que busca obter melhoria de serviços públicos de relevância social, fundamentado no artigo 27, inciso 4 da Lei 8.625/913 e no âmbito do MPU, artigo 6º, inciso 20º da Lei 75/93, na Resolução 164, de 28 de março de 2017. Assim, por intermédio da recomendação, são sugeridas providências que, sob a ótica do órgão ministerial, são capazes de reverter, cessar ou reparar o possível ilícito. Aduz que a recomendação em si não coage a autoridade, balizada, pois, pela ausência de caráter de cogência, mas pode funcionar como fator indutivo de postura de acatamento por parte do seu destinatário. Portanto, ao não adotar as medidas contidas na recomendação do MP, agiu o denunciado dentro de suas faculdades, inclusive juntando prova material em sua resposta à referida recomendação. No que se refere à realização da parada livre, alega a defesa que foi sugerido o Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho para a implementação do evento, uma vez que o espaço é considerado um ponto importante de encontro para a fruição de ações e eventos culturais, visto que a realização de um evento com a parada livre nesse espaço contribuiria muito para ampliar a visibilidade do espaço e também com apoio ao evento por parte do Poder Público Municipal, já que o espaço é um dos mais bem conservados e estruturados da cidade. Por fim, alega o denunciado não agiu de forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo que ocupa. Sua conduta é adequada em relação ao posto que ocupa, pois quem detém o cargo de prefeito deve ter um comportamento digno e decoroso. Quanto à abordagem das considerações finais, a conclusão da defesa prévia apresentada, o denunciado, o senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, ultima seu elenco argumentativo alegando padecer a denúncia de justa causa para seu prosseguimento, eis que ausentes as materialidades da autoria. Requer, letra A, o recebimento da defesa acompanhado de documentos e sua atuação. B, o arquivamento da denúncia forte no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. C, por fim, protesta pela apresentação do rol de testemunhas, bem como documentos que se fizeram necessários para a elucidação dos fatos. Acaso a comissão processante opine pelo prosseguimento da denúncia quanto da abertura de instrução, conforme previsão contida no inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. É o relatório dos fatos de tramitação do presente processo de denúncia, 365/2017, restando observado que a comissão processante recebe a defesa prévia acompanhada de seus documentos, promove sua atuação e passa a abordagem das questões derivadas da análise das peças da denúncia e da defesa, com os documentos que as acompanham, considerando o limite da apreciação aos aspectos relativos ao arquivamento ou ao prosseguimento da denúncia, consoante o rito processual regrador e a condição do Poder Legislativo Municipal, acerca de dirigir e pacentar o processo em tela, assim especialmente na condição de julgadores, na forma que é atribuída pelo Decreto-Lei 201/67.
da abordagem das questões de direito e fundamentação, da preliminar arguida pelo denunciado, folhas 293/296. Em síntese, o denunciado alega que a Câmara Municipal e a Comissão Processante devem guiar a condução de seus atos de forma estrita ao processo de natureza vinculada que prevê a legislação federal, sustentando a inadmissibilidade do adiamento da votação aprovada na sessão de 1º de outubro de 2019, irregularidades relativas aos aditamentos postos de denúncia, entendendo que teriam ocorrido ofensas às normas federais do Decreto-Lei 201/67, concluindo na sua avaliação o resultado do processo viciado em sua regularidade formal e requerendo, assim, ao final, pela emissão do parecer pelo arquivamento da denúncia, de se observar que o elenco de razões invocadas pelo denunciado na arguição preliminar se encontram relatados e mencionados na parte da inicialização desse relatório, não se pautando aqui transcrição ou renovada menção, porque detalhadamente postos naquele campo de abordagem para que se evite o uso da tautologia. Com efeito, respeitosamente, mas as alegações preliminares não encontram supedâneo e alicerce fático e legal a embasar sua prosperidade, assim entende-se que não procede, mormente para o caso concreto que se está a examinar. Em primeiro lugar, é princípio elementar a vedação à conduta contraditória, em especial a de se valer das disposições de uma norma jurídica unilateralmente, isto é, pretender sua aplicação apenas quando favorável a uma das partes e repudiar sua aplicação quando não acolhedora de seus interesses. Necessário constar para que se alcance a inteligibilidade da matéria e para a ilustração das posições que vão postas que, em anterior o processo de cassação, o denunciado ajuizou os mandados de segurança números 900-837549-2017, 8.210010, 90.035-82218, 8.21.0010 e 9.001-207/59/2018, nas quais sustentou teses que se afastavam da redação do Decreto-Lei número 201/67, tal como fez agora no mandato de segurança, pretendendo ainda a aplicação não só da lei orgânica do município, como também do regimento interno da Câmara Municipal. No mandato de segurança acima já referidos, e no mandato de segurança 5.009.515, que tratam, respectivamente, do anterior e do atual processo de cassação, o denunciado sustentou a nulidade da notificação prevista no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, por faltar documentos que não estão previstos neste decreto referido. No segundo caso, apesar de obtida a medida liminar pelo denunciado, a decisão foi suspensa no agravo de instrumento 5.008.875-97/2019, 8.21.7000. Mas o que importa no ponto é que, no mandato de segurança acima já citado, o denunciado defendeu a aplicação do regimento interno da Câmara Municipal ao processo de cassação, senão vejamos o que constou na petição inicial que se em transcrição, abre aspas, o prefeito, ora impetrante, foi notificado para apresentar defesa prévia por escrito em 10 dias. No entanto, o procedimento padece de vícios, se não vejamos o que dispõe o Decreto-Lei 201/67. Por sua vez, dispõe o regimento interno da Câmara de Vereadores, grifo nosso, artigo 103. As sessões ordinárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, com início às 8h30 e terá duração máxima de 3 horas. Artigo 104. As sessões poderão ser prorrogadas até o final da ordem do dia. Artigo 105. Os requerimentos de prorrogação serão verbais, não se admitindo declaração de voto. Parágrafo único. O presidente dará conhecimento do requerimento ao plenário ou colocará em votação, interrompendo, se for o caso, o orador que estiver com a palavra. Artigo 106. As sessões ordinárias compor-se-ão de 4 partes distribuídas da seguinte ordem. Primeiro, pequenas comunicações. Segundo, grande expediente. Terceiro, ordem do dia. E quarto, pequeno expediente. Em caso a notificação não veio acompanhada da ata da sessão legislativa, nem como qualquer outro ato legislativo, demonstrando a realização do procedimento de recebimento da denúncia e abertura do processo de impeachment, de acordo com o decreto-lei e com o regimento interno da Casa Legislativa. Assim sendo, não se pode avaliar e tampouco ter ciência acerca da correção do procedimento, se não vejamos. Letra A.
Ordem do dia. Não há clareza quanto à disponibilização em tempo hábil do assunto na ordem do dia, se foi oportunizado aos nobres edis conhecimento prévio com cópias da denúncia para que tivessem conhecimento do seu conteúdo para a votação. Inclusive, não se sabe se os procedimentos regimentais contidos no artigo 103 a 105 foram respeitados. Tudo isso deve constar de ata que transcreve todos os atos da sessão legislativa. Todavia, sequer a ata legislativa foi elaborada e, se eu for e não foi disponibilizada no seu conteúdo impetrante, que recebeu notificação apenas com o documento que ora são juntados aos autos, implicando a ausência da ata da sessão legislativa em vício insanável. B. O procedimento de votação da comissão processante não foi trazido ao processo a realização e o procedimento quanto ao sorteio da comissão processante. Não se sabe, por exemplo, que tipo de urna foi utilizada, a colocação de papéis na urna, enfim, nada sobre isso. A formalidade e a adequação da votação da comissão processante é ato essencial de regularidade e validade de todo o processo de cassação. Também ausente de instalação dos trabalhos da comissão processante o teor do que dispõe o artigo 50, 58 e 59, eis que a comissão processante é comissão temporária, previsto no regimento interno da Câmara, que precisa atender às disposições ali contidas para sua regularidade. Não basta a votação para sua instalação, restando configurado mais um vício no procedimento adotado pelo órgão impetrado. Pelo exposto, requer, letra A concessão de liminar inaudita altera parte para desconstituir os efeitos da notificação pessoal realizada por impetrado, suspendendo-se o processo de impeachment, até que sejam sanados os vícios regimentais ora arguidos. Já no mandato de segurança, que já foi citado anteriormente, o denunciado defendeu mais fortemente ainda a aplicação da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno da Câmara do processo de cassação. Conforme já referido, uma vez deferida a liminar no mandato de segurança outrora impetrado, para o fim de que fosse providenciada a elaboração da ata da sessão legislativa para a posterior renovação da notificação, o denunciado, ora impetrante, foi novamente notificado em 22 de dezembro de 2017, já no recesso da Câmara de Vereadores. Dispõe a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 41. Por sua vez, dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O regimento interno referido na seção 6, que disciplina os trabalhos das comissões permanentes, preceitua em seu artigo 54. Então, da leitura sistemática dos dispositivos contidos no regimento interno da Câmara de Vereadores e na Lei Orgânica Municipal, observa-se que as sessões, reuniões e trabalhos estão suspensos no período de recesso, ou seja, os prazos interrompem-se ou suspendem-se, porque não seria assim com as notificações do prefeito, ao prefeito. Como se depreende da análise da folha 01 da denúncia recebida pela Câmara de Vereadores, o protocolo do referido expediente ocorreu às 16 horas e 18 minutos do dia 11 de dezembro, que demonstra registro de protocolo e que atribui o número 728/2017. Contudo, segundo o requerimento interno da Câmara de Vereadores, aprovado pela Resolução 244-A, de novembro de 2014, as alterações posteriores somente serão disponibilizadas no expediente os documentos protocolados até às 16 horas do dia anterior, como se depreende da leitura do artigo 108, parágrafo 1º. Verifica-se, portanto, estar-se diante de procedimento que infringiu a forma prescrita no regimento interno da Câmara, para o fim de apressadamente incluir na ordem do dia denúncia contra o prefeito ora impetrante. Outro grave vício decorrente de ato do presidente da Câmara de Vereadores diz respeito ao procedimento de escolha da comissão processante. Segundo os artigos 59, parágrafos 1º, 3º, 37 e 38, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul, as comissões permanentes e as comissões temporárias deverão assegurar a participação proporcional dos partidos representados na Câmara, aplicando-se às comissões temporárias as mesmas regras que disciplinam as comissões permanentes, como se demonstra. Dos dispositivos regimentais, ora transcritos, depreende-se que, para a escolha da comissão processante, deveria primeiro ser apurado o quociente de proporcionalidade partidária, para então esclarecido o número de membros de cada partido que poderia integrar a comissão, ser feita a eleição de cada um desses, o que não ocorreu. Ocorre que, nesse último mandato de segurança, por provocação e a pedido do denunciado, o juiz plantonista reconheceu a aplicabilidade dos artigos 41 e 45 da Lei Orgânica do município para, fora do rito previsto no Decreto-Lei 201/67, suspender o anterior processo de cassação durante o recesso legislativo. O comportamento contraditório não é admitido em direito, nem mesmo em nome da ampla defesa. Quem, uma vez pretendeu valer-se da legislação que lhe favoreceria, e obtendo decisão judicial nela fundamentada,
não pode agora, porque não lhe convém, querer sua não aplicação ao argumento de que ela não lhe alcança. De toda sorte, o Decreto-Lei 201/67 não regulamenta a forma pela qual devem funcionar as sessões das câmaras municipais nos processos de cassação, ressalvada a sessão de julgamento, porque isso se trata de matéria interna corporis, a ser tratada pela Lei Orgânica de Regimentos Internos das câmaras municipais. Questionar a possibilidade ou não de adiamento da sessão é o mesmo que questionar os dias de realização da sessão, alegando que elas devem ocorrer em tal ou qual dia, seu horário de início e começo, as ocasiões em que os vereadores podem ou não se manifestar, entre outras coisas que dizem respeito apenas à economia interna e não são regras do processo, mas de mero procedimento organizacional. Atente-se para o fato de que o procedimento observou fielmente o rito previsto no Decreto-Lei 201/67, tendo o presidente da Câmara, na primeira sessão imediata ao protocolo da denúncia, determinado sua leitura e consultado a Câmara. O pedido de adiamento durante a sessão é matéria que diz respeito unicamente ao funcionamento das sessões da Câmara Municipal, que não é alcançado pelo Decreto-Lei 201/67, para que todos os efeitos não disponham acerca da regulação de eventual vedação ou cerceamento relativo ou impossibilitador de que as câmaras municipais operem esta dita matéria respeitando ao funcionamento de suas sessões. Além do mais, é nítido que o prazo previsto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67 é impróprio, como, aliás, são impróprios os prazos dos incisos 3, 5 e 6 do mesmo artigo, uma vez que o único prazo em que é cominada a sanção é a previsão do inciso 7º, 90 dias para a conclusão do processo, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado, porque para ele é prevista a pena de arquivamento. O prazo em inciso 2º, previsão do artigo 5º do decreto mencionado, na evidência taxatividade ou preclusividade, encontrando dita previsão espaço de flexibilização quanto à sua interpretação e aplicação, por enquanto, como antes referido, não aponta e não regula cominação de sanção. Significa que o dispositivo não encontra óbice à sujeição de matéria, reitere-se que diga respeito ao funcionamento das sessões da Câmara. E de extrema importância me ser observar que, para que se decrete a nulidade, é necessário prova do prejuízo. O adiamento da sessão em que a denúncia foi incluída para leitura e votação não causou nenhum prejuízo para o denunciado, considerando que os prazos para ele somente começaram a contar após a notificação do recebimento. Quanto aos aditamentos à denúncia, no contexto dos termos da súmula vinculante número 46, vislumbra-se que o estabelecimento das normas de processo e julgamento das infrações políticas administrativas é competência legislativa privativa da União. Nesse ponto, contudo, cumpre observar que o Código de Processo Civil, que é a lei editada pela União, prevê em seu artigo 15 que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A aplicação supletiva, de acordo com a doutrina, significa o emprego de uma determinada lei quando o regramento de outra lei não for completo, ou seja, a lei supletiva ela terá aplicação complementar, possibilitando o aperfeiçoamento da lei já existente naquilo em que ela for omissa. Como o processo de cassação de mandato eletivo tem caráter administrativo, político-administrativo, é possível aplicar a ele supletivamente as regras do Código de Processo Civil, que dispõe o artigo 326, inciso 1º, que o autor poderá, primeiro, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Como a citação no processo de cassação se dá com a notificação, depois de recebida a denúncia pelo plenário, antes dela é lícito ao denunciante aditá-la, com fundamento em lei editada pela União, Código de Processo Civil, na forma da súmula vinculante número 46. Veja-se que o inciso 7º do artigo 5º do Decreto 201/67 permite nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos, mesmo que o processo não tenha sido concluído no prazo de 90 dias e isso importe em seu arquivamento. Se é permitida a nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos, mesmo depois de transcorridos 90 dias da notificação da denúncia original, com mais razão é de se admitir o aditamento da denúncia antes da notificação do denunciado. Nesse contexto, há de se ponderar o equilíbrio que indigita a acreditação pacificada, no sentido de que, abre aspas, quem pode ou mais, nova denúncia sobre os mesmos fatos, pode o mesmo, aditamento da denúncia ainda não recebida. Não bastasse, os aditamentos apresentados na denúncia demonstram vinculação e derivação nas situações ofertadas pelo denunciante acerca de possíveis irregularidades, visto que, no arrazoado da peça denunciatória das folhas 03/7 do processo, mais precisamente nas folhas 5,
Se observa restar mencionado atos de administração relativos ao fechamento do PA 24 horas. A situação afeta o Sistema Único de Saúde e UBS, Parada Livre e outros reportados nas peças de aditamento. Se não vejamos em transcrição, abre aspas. Algo vai mal, mas muito mesmo. Quando uma administração municipal, passado o tempo festivo de desfiles pelas ruas centrais com megafone em punho e filas para selfie em gabinete, isola-se das demais instituições e organizações representativas da população, apresenta-se discretamente apenas pai e plateia, selecionadas e grupos acríticos, fecha os canais formais de comunicação, ameaça com ocorrências policiais e processos judiciais qualquer voz dissonante de sua, e sob o cobertor de uma discutível legalidade consome preciosos anos de mandato, além de tempo e dinheiro do contribuinte, com atos administrativos necessários e contraproducentes, cuja única característica comum é a maldade pura e simples, e a única consequência é o mal-estar generalizado. Como exemplo de tais atos, além do objeto desse requerimento, cito o fechamento de clubes de mães, escolas infantis, farmácias superavitárias, PA 24 horas, bancas de revistas, casas de acolhimento de moradores de rua e centros comunitários, hostilização de médicos, confisco de flores, cancelamento de festas folclóricas e carnavalescas, empobrecimento da festa da uva, censura de exposições artísticas, desestruturação da matriz econômica do turismo, interrupção de convênios de entidades de educação especial, infantil, esportivas e culturais, órgãos estaduais de segurança pública e de saúde, criação de passivos milionários em precatórios judiciais e com concessionária de transporte coletivo. Enfim, a longa lista segue e também inclui conflitos permanentes com associações populares, políticas, empresariais e até mesmo corretivos a munícipes e presença de secretários municipais com atividades comerciais paralelas, incompatíveis com a sua função, culminando agora com a interdição chapa branca da praça central da cidade, como e ali fossem jardins de Versalhes, a semelhança do que fez ou tentou fazer com comícios, Parada Livre e, recentemente, evento importantíssimo do Centro de Valorização da Vida. Perversividades que já ultrapassam qualquer limite da tolerância e às quais compete ao Poder Legislativo por um ponto final. Das afrontas havidas em 2017 e 2018 à vice-prefeitura, uma instituição constitucional declino repisar comentários, apenas acrescentando que foi uma satisfação enorme afastar-me e dissociar meu nome de um ambiente politicamente insalubre. Prossigo afirmando que, infelizmente, esse tão eloquentemente invocado cobertor de ilegalidade apresenta-se curto na outra ponta, ali deixando descoberta uma cidade onde o sistema público de saúde degenera o escandaloso momento de usuário de SUS, acorrenta-se acerca de uma UBS para tentar obter atendimento e idosos com mais de 80 anos que têm privilégios especiais aguardarem na fila de atendimento às 4 horas da madrugada. A insegurança pública evoluiu ao ponto de nos oferecer mortes semanais e até, recentemente, um cadáver carbonizado a céu aberto em bairro Central. A educação municipal improvisada sala de aula para crianças em câmara mortuária, fecha aspas. Logo se verifica convênia, mas que a alegação posta na defesa prévia, que são distintos e diversos fatos aditados, efetivamente não alcança procedência. Necessário consignar impugnação ao item 6 da folha 295, na matéria de arguição da sede preliminar pela defesa, que efetivamente a Câmara Municipal não sugeriu quaisquer mudanças nas peças de denúncia e não requereu diligências, não implementando quaisquer atos que pudessem ser relacionados a uma denúncia mais completa. E não adotou nenhum procedimento que pudesse macular ou viciar o processo. A Câmara não criou fatos e nenhum de seus membros ofertou a denúncia em tela. A denúncia e seus aditamentos são atos unilaterais, propostos e implementados exclusivamente pelo denunciante em âmbito do direito que todo cidadão titularizam. Ademais, o regime de nulidade no processo civil, penal ou administrativo pressupõe sempre gravidade insanável e prova do prejuízo. Ao comentar os artigos 276 e 283 do Código de Processo Civil, Nelson Neri Júnior assevera que, abre aspas, tanto as nulidades absolutas quanto as anulabilidades são passíveis de serem sanadas pela incidência do princípio da instrumentalidade das formas, fecha aspas. Na contraposição entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo. Em razão disso, se desenvolveu a ideia do sobredireito,
processual, criado para minimizar as consequências do descumprimento da técnica processual, interpretando-se as regras sobre validade do instrumento e condições de admissibilidade do julgamento de mérito de acordo com o fim visado, pela formalidade em si pelo processo como um todo. E prossegue. O Código adotou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o que importa é a finalidade do ato e não ele em si mesmo considerado. Se puder atingir sua finalidade, ainda que desatendida sua forma, não se deve anulá-lo. Em comparação com o seu correspondente no CPC/1973, esse CPC 283 indica que o aproveitamento dos atos deve se dar desde que não haja prejuízo à defesa de qualquer parte. Foi uma maneira de esclarecer o que já era implícito. Não importa a posição da parte no feito. Seja ela autor ou ré, deve se beneficiar do aproveitamento dos atos praticados. Fecha aspas. O regime do Código de Processo Civil é muito semelhante ao Código de Processo Penal, que no artigo 563 prescreve que, abre aspas, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, fecha aspas. E no artigo 566 que não será declarada a nulidade do ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial na decisão da causa. Fernando da Costa Tourinho Filho, Manual de Processo Penal, 2013, página 546, comenta referido regime. Em matéria de nulidade, para simplificar o rigorismo formal, foi adotado o princípio do pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Para o que o ato seja declarado nulo, é preciso haja, entre a sua imperfeição e o prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito do imperfeito ato atingir o seu fim, sem acarretar-lhe prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, a não ser que se trate de nulidade absoluta cujo prejuízo é presumido. E quais são as nulidades absolutas no processo penal? Aquelas previstas no artigo 564, incisos 1º a 3º, e que não se verifica sequer qualquer vislumbre de aplicação e incidência no caso concreto. Não obstante, mesmo a respeito delas, o mesmo autor reconhece que a desatenção a fórmulas essenciais não necessariamente irá acarretar a nulidade do ato. Indaga-se. Todas aquelas fórmulas ou termos descritos no inciso 3º, artigo 564 do CPC, são tão essenciais que a sua ausência poderá acarretar a nulidade da relação processual? Não. O próprio Código estabeleceu as exceções. Assim, quanto às fórmulas ou termos descritos nas letras D e E, segundo a parte G e H do inciso 3º do artigo 564, embora estruturais, sua essência não implica necessariamente a nulidade da relação processual, e por isso disse serem elas relativas. Se sanadas, validam a relação, se não, não. E a nulidade da relação processual em face da omissão de uma daquelas fórmulas ou termos pode ser sanada, sim, diz o artigo 572 do CPC. Reza o artigo 572, inciso 2º, que as nulidades previstas no artigo 564.4, que trata da omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, resta sanada, abre aspas, se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, fecha aspas. Para finalizar a questão, a reunião dos aditamentos, a denúncia oferecida antes da primeira sessão subsequente ao seu protocolo e uma única denúncia seja a visão pelo decreto 201/67, artigo 5º, inciso 7º. Seja pela visão do Código de Processo Civil do Processo Penal, é ato válido previsto pelo artigo 329, inciso 2º, e o artigo 15º do Código de Processo Civil, não tendo causado nenhum prejuízo para a defesa. Destarte, nos termos do elenco das razões fáticas e da ordem legal postas no exame e abordagem individualizadas nos fatos de fundamento, não se verifica a existência de elementos ou condutas fáticas de ordem formal de tramitação da parte da Câmara Municipal e da Comissão Processante desde o recebimento da denúncia da tramitação do processo que pudesse imacular ou remeter a questão com o condão de comprometer a regularidade formal do processo em relação à legislação regradora do procedimento e que, assim, similarmente, pudesse indigitar causa com alicerce fático e legal sugestivo ou arquivamento da denúncia, com causa eventual originada na configuração de vício em relação ao que preconiza o Decreto-Lei 201/67 ao devido processo legal. Nessa seara, as alegações preliminares não alcançam o respaldo e não encontram sucedâneo, sustentáculo e alicerce fático e legal, e a embasar a prosperidade perquirida pelo denunciante.
Vereador Bressan, continua aqui na página 712. Tá bom? A proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. Essa abordagem, inobstante o pequeno uso de tautologia, mas para a continuidade da análise, da defesa e para alcance de inexigibilidade dos argumentos trazidos na defesa dos elementos fáticos e legais, que aduz o relator para a promoção de seu exame de seus elementos de decisão, com vistas a arquivamento ou prosseguimento, tem-se por transportar e transcrever as razões já anotadas nesta peça trazidas pela defesa no campo no relato dos fatos. Alega o denunciado, através do desespero da Secretaria Municipal do Urbanismo, SEUMIU, não determinou a proibição do evento, mas sim uma autorização da benção dos freis, onde foi informado no parecer que, diante de outros eventos do calendário próprio, a Praça Dante. Aduziu também que a Prefeitura do município optou por realizar apresentações do Natal 2019 no Largo da Centro Administrativo Municipal, que os freis capuchinhos foram consultados para efetuarem a benção no Largo da Prefeitura, mas eles já estavam em tratativa para a realização da iniciativa da Catedral. Menciona também a aplicação de tratamento isonômico e descreve a historicidade da referida proibição desta ordem. Cita que em 2018 foi editado o decreto número 19736/2018, que regulamenta normas para o evento temporários e que posteriormente dito decreto foi revogado pela edição do decreto 2381/2019, 15 de agosto de 2019. Refere que o decreto citado na denúncia nem está